Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre histeria coletiva, as bruxas de Salem. Em 1692, uma onda cristã espalhou a ideia que o demônio estava solto em Salem, fazendo acordo com as bruxas em troca de lealdade dessas mulheres. Um pouco antes, em 1689, os ingleses e franceses disputavam o território em colônias norte-americanas, na chamada Guerra dos 9 Anos, ou a Guerra do Rei William. O conflito deixou grandes estragos no norte do estado de Nova York, em Nova Escócia e em Quebec, no Canadá. Como é de se esperar, em casos de guerra, muitos refugiados procuravam abrigos em outras cidades, sendo que várias dessas pessoas foram para então Salem Village, hoje Salem. Elizabeth, com 9 anos, e Abigail Williams, de 11, começaram a apresentar comportamentos estranhos. As meninas gritavam, se contorciam, gritavam, arremessavam objetos, faziam sons bizarros e, por causa disso, foram examinadas por um médico. O veredito de especialistas, eventos sobrenaturais, é claro. Na mesma época, outra criança, Anna Putman, de 11 anos de idade, teve os mesmos sintomas que as garotas avaliadas pelo médico. Pressionadas por Jonathan Cowell e John Harthoff, magistrados, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria. Tituba, que era escrava de Perris, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. A partir da acusação, as 3 foram interrogadas por vários dias. Tituba foi a única a dizer que tinha feito pacto com o demônio, afirmando ter assinado um livro e garantindo que mais bruxas estavam espalhadas por Salem, com o objetivo de acabar com os puritanos. As 3 acusadas acabaram presas. As declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Cowell, causou ainda mais pânico. O motivo? Ela era cristã e participava ativamente da igreja local, ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer um poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria. Nessa época, até mesmo a filha de Sarah Good, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusados não parava de crescer. E no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phips criou o tribunal especialmente para casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi de Bridget Bispo, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tinha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada e se tornou, no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sobre acusação de bruxaria. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto, foram mais 5. Em setembro, 8. À época, tanto o ministro Cotton Mather quanto seu filho Increase Mather, então presidente de Harvard, pediam ao governo que não considerasse sonhos e visões como evidências de testemunho. Os pedidos foram considerados pelo governador Phips, que estava em um dilema depois da sua própria esposa ser acusada de bruxaria. Com o passar do tempo, as condenações diminuíram e, em outubro, das 56 acusadas, 3 foram condenadas.
e as mulheres que estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Ainda assim, o estrago já teria sido feito. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão e um homem de 71 anos foi morto a pedradas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e realizar pacto com o demônio. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças, começou a série de meia-culpa com declarações de pessoas como o juiz Samuel Seyal, que pediu perdão publicamente por ter errado em seus julgamentos. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres condenadas. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização, mas o estado de Massachusetts se desculpou formalmente pela atrocidade em 1957, 250 anos após o enforcamento. A história triste de Salem acabou servindo de inspiração para artistas, pesquisadores. Um artigo publicado em 1976 pela psicóloga Linda Carporel afirmou que o comportamento estranho das crianças, avaliado por uma atividade paranormal pelo médico que as examinou, era, na verdade, resultado de uma contaminação por um tipo de fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais, já que o contágio por esse tipo de fungo pode causar vômito, contrações musculares e alucinações. Historiadores afirmam que os juízes se empenharam no julgamento para transferir as vendetas pessoais que, agravadas por uma certa carga de fantasia, geravam acusações de obra do diabo. Os últimos julgamentos ocorreram em 1693. A maioria das condenações foi revista entre o século XVII e o início do século XVIII e foi considerada um exemplo de histeria coletiva. Portanto, elas eram inocentes. Um abraço, pessoal, e até a próxima.